Muito boa tarde, me chamo Milton José da Silva Neto, candidato do concurso do CSPM, curso superior da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar. Quero desde já externar toda a deferência à banca examinadora que me avalia. Quero também externar toda a minha felicidade em estar participando de uma seleção de um cargo tão importante para a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. E digo não só do Rio Grande do Sul, porque um estado que consegue fazer o controle da violência, um estado que consegue cumprir, desempenhar o imperativo constitucional de preservação da ordem pública, manutenção da incolumidade, preservação da incolumidade física, patrimonial dos seus cidadãos, é um Estado que também ajuda os Estados circunvizinhos, fortalecendo o Pacto Federativo e também melhorando a qualidade de vida dos seus cidadãos. A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul tem feito esse trabalho da preservação da ordem pública de forma excepcional e uma seleção desse nível, uma seleção buscando encontrar bons profissionais para ingressarem também nesta instituição quase que bicentenária, irá ajudar ainda mais essa instituição a cumprir o seu imperativo constitucional. Então eu quero externar toda a minha felicidade em estar participando dessa seleção e, sem mais delongas, irei adentrar no tema ao qual me foi sorteado. O tema foi disposições do Código Processual Penal Militar brasileiro sobre prisões, medidas cautelares e liberdade provisória aplicáveis ao processo penal militar. Vale dizer que, de início, quero dizer que essa apresentação dessa temática será estruturada em três pilares: conceituação, previsão legal e exemplificação, como exigia o edital de convocação desse certame para essa prova oral. Então, vamos começar pela conceituação. Me perdoem. A prisão. Na verdade, nós sabemos que, segundo a Constituição Federal de 1988, que nela existem várias garantias, e também segundo o Código de Processo Penal Militar, a Constituição irá nos dizer que a regra é a liberdade. As prisões, as restrições à liberdade das pessoas só serão propostas sendo última ratio, sendo a última alternativa, porque, como já falado, o direito penal militar e o direito processual penal militar, que na verdade só é a instrumentalização desse direito material, que é o direito penal militar, ele é muito gravoso, ele é muito nocivo para os direitos e liberdades dos cidadãos. Então, o direito penal militar, junto ao seu instrumentalizador, que é o direito processual penal militar, só devem ser utilizados, só deve ser feito uso desses institutos, desse instrumento, quando nenhum outro ramo do direito conseguir dirimir esse problema social que surgiu. Nós sabemos que quando alguém incorre em um fato típico, nós sabemos também que compete à União legislar sobre o direito penal. Então, a União, na figura do Congresso Nacional, irá delimitar quais são as condutas tipificadas em lei e, lastreado no princípio da legalidade, que subdivide-se em outros dois princípios, que é o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. Então, esse princípio da anterioridade irá nos dizer que deve existir uma norma anterior à conduta do agente, e também a reserva legal vai nos dizer que somente a lei é quem poderá delimitar quais são esses tipos penais e também as suas penalidades, as suas sanções. Então, como já falado anteriormente, as prisões
o cerceamento da liberdade da pessoa só deve ser posto em prática quando nenhum outro ramo do direito for idôneo, for suficiente para dirimir o problema social, quando alguém vier extrapolar os limites legais, quando alguém tiver a sua conduta, é, é, quando a conduta de alguém tiver compatibilidade com o que está tipificado no Código Penal Militar. Então, as prisões, como já falado, é o cerceamento da liberdade do indivíduo, e nós temos algumas espécies de prisão. Me perdoem, excelências, nós temos algumas espécies de prisão. Nós temos as prisões temporárias, que são prisões cautelares, prisões processuais, que são prisões que não são prisão-pena, são prisões antes da existência de uma decisão final, de uma sentença. Então, elas podem ocorrer no curso do inquérito policial militar e também elas podem ocorrer no curso do processo. Porém, não existe ainda uma sentença penal condenatória. Essa é a fundamentação da prisão temporária, que é um gênero que irá dividir-se em outras espécies de prisão. Então, a prisão temporária, a prisão cautelar é um gênero que abarca algumas espécies de prisão. Nessa perspectiva, nós temos a prisão em flagrante como espécie e também temos a prisão preventiva. Vamos primeiro nos ater à prisão em flagrante. A prisão em flagrante, vou falar um pouco das hipóteses, das espécies dos flagrantes. Então, nós temos algumas espécies de flagrante que estão delimitadas pelo Código de Processo Penal Militar e também temos algumas espécies de flagrante que são delimitadas pelos estudiosos do direito, pela doutrina. Então, nós temos o flagrante próprio e nós temos o flagrante impróprio. O flagrante próprio é aquele flagrante onde a pessoa está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo, ainda estando no local. Então, é uma espécie de flagrante, né? Uma espécie de prisão temporária para que venha a ser garantido que sobrecaia sobre este acusado o peso, o rigor, o jus puniendi estatal. Então, o flagrante próprio é quando o indivíduo está cometendo a prática delitiva ou acaba de cometer ainda estando no local. Flagrante próprio. O flagrante impróprio é o flagrante onde o indivíduo é perseguido logo após. Toda vez que nós percebermos a palavra perseguido, a legislação, melhor dizendo, estará se referindo ao flagrante impróprio. Nós temos o flagrante ficto ou presumido, que é aquela espécie de flagrante que irá existir quando a gente for encontrado de forma esporádica com materiais, papéis, instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Essa é a hipótese do flagrante ficto, presumido, quando o agente é encontrado de forma casual, ele é encontrado com instrumentos, papéis, materiais, objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Doutrinariamente também temos o flagrante obrigatório, que qualquer pessoa, nós temos o flagrante obrigatório e nós temos o flagrante facultativo. O flagrante obrigatório, há exemplo na legislação castrense, na legislação processual castrense, um militar na figura de um superior hierárquico, caso ele veja uma situação flagrancial, ele estará, pelo imperativo da manutenção dos princípios de hierarquia, da disciplina, da legalidade também, dos princípios, estando ele adstrito aos princípios da legalidade, ele deverá prender em flagrante quem se encontra em flagrante. Então, essa é uma hipótese de flagrante obrigatório. Ele não pode se excusar, nem utilizar-se do corporativismo para não realizar a prisão em flagrante de quem se encontre
incorrendo em uma figura delitiva. Então, nós temos o flagrante obrigatório. O flagrante facultativo é qualquer do povo. Qualquer do povo poderá prender quem se encontra em situação flagrancial. É um flagrante facultativo, até porque o cidadão não detém a obrigatoriedade, ele não tem nenhum dever legal de prender ninguém. Então, é um flagrante facultativo. Doutrinariamente também, temos o flagrante esperado, né? Temos o flagrante esperado, que difere de outro flagrante doutrinário, que é o flagrante diferido, o flagrante prorrogado. O flagrante esperado nada mais é que uma campana. Você vai aguardar o acontecimento dessa atividade delitiva e logo irá efetuar essa prisão. Me perdoem, excelências. Então, você irá esperar. Assim que começou a acontecer a atividade delitiva, você efetua essa prisão. Então é o flagrante esperado. Já o flagrante diferido ou flagrante prorrogado é a espécie do flagrante onde se espera o melhor momento da perspectiva da produção de provas e também da captura de agentes. Então você vai esperar, já existe uma situação flagrancial, você vai esperar o melhor momento para ter um arcabouço probatório um tanto quanto mais robusto, um arcabouço probatório maior, e dessa forma você ter uma prova de materialidade, um indício de autoria melhor consubstanciado. Essa é a diferença do flagrante esperado para o flagrante ficto ou prorrogado. Também temos o flagrante. Não, essas são todas as espécies de flagrante que me recordo. Essas são as espécies de flagrante que me recordo. Flagrantes com previsão no Código de Processo Penal Militar e flagrantes também com previsão doutrinária. São flagrantes trazidos pelos estudiosos do direito. Dando seguimento à nossa explanação referente à temática prisões, à temática medidas alternativas da prisão, nós vamos agora falar da prisão preventiva. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, uma prisão antes de uma sentença condenatória efetiva, e ela possui algumas características. Dentre essas características, ela possui alguns pressupostos e alguns fundamentos para que exista a sua admissibilidade. Então, me perdoem, excelência, essa prisão preventiva, ela tem como pressupostos indícios de autoria e prova suficiente de materialidade para que venha a estar lastreada essa hipótese de prisão provisória. Então, indícios de autoria e prova suficiente, prova idônea de materialidade. Então, como se observa na conceituação legal, não é qualquer hipótese de materialidade, é uma hipótese realmente consubstanciada, uma hipótese onde realmente o delito está materializado, né? Pronto, essa é a definição de pressupostos. Já os requisitos estão relacionados requisitos não, os fundamentos dessa prisão preventiva, eles estão relacionados a um lastro, um lastro de necessidade relacionado a essas prisões. Então nós vamos ter garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da legislação penal, periculosidade do agente. A periculosidade do agente é um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva. Nós vamos ter também para garantir a aplicação da legislação penal militar, periculosidade do acusado, garantia da ordem pública. Esses são fundamentos que irão lastrear a possibilidade da aplicação da prisão preventiva. Dando seguimento aqui à nossa temática, nós vamos ter, na verdade,
Na verdade, agora nós falamos das hipóteses de prisão, prisão temporária, falamos das hipóteses de prisão em flagrante, falamos das hipóteses de prisão flagrante e prisão preventiva, são prisões cautelares, e agora vamos falar de medidas alternativas à prisão. O Código de Processo Penal, de forma analógica, ele traz também a possibilidade de aplicação de alguns institutos, de algumas medidas alternativas à prisão, constantes também no Código de Processo Penal comum. Então, nós temos a medida de recolhimento noturno, nós temos a medida cautelar de recolhimento noturno, comparecimento periódico a juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se aproximar de determinada pessoa. Além disso, eu já ia me esquecendo, uma das coisas que fundamentam também a prisão preventiva, excelências, para não perder aqui a concatenação do conteúdo, é a manutenção dos preceitos de hierarquia e disciplina. Que, como estamos falando da legislação processual castrense, a hierarquia e disciplina são princípios basilares do militarismo. Então, para assegurar a manutenção da hierarquia e disciplina, também será possível a aplicação da prisão preventiva. Retomando aqui as medidas cautelares diversas da prisão: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de aproximar-se de determinada pessoa, recolhimento noturno, comparecimento periódico a juízo. Essas são algumas hipóteses de medidas alternativas à prisão. Além disso, nós temos a figura da menagem. A menagem é segundo parte da doutrina, ela até classifica esse instituto como sendo uma espécie como sendo uma espécie de prisão, não. Como se fosse uma liberdade provisória com uma quantidade maior de restrições, né? Porque essa menagem ela tem aplicabilidade prática para os crimes com pena privativa de liberdade de até 4 anos. Crimes com pena privativa de liberdade de até 4 anos. Além disso, essa menagem o indivíduo poderá estar adstrito essa menagem, na verdade, esse indivíduo, esse acusado, ele não fica encarcerado, mas ele fica nos limites ali do quartel, com prejuízo da instrução ou sem prejuízo da instrução militar. Então, essa é a hipótese também da menagem, com previsão no Código de Processo Penal Militar. Vamos falar também um pouco da liberdade provisória, que é um direito subjetivo do acusado, até porque, como já falado, segundo a Constituição Federal, a regra é a liberdade. Nós temos como a liberdade como regra. Excepcionalmente, podemos podemos propor prisão, mas a regra é a liberdade. Então, a liberdade provisória é um direito subjetivo a ser aplicado nos crimes culposos ou crimes cuja pena privativa de liberdade não exceda 2 anos. Essas são as possibilidades de aplicação da liberdade provisória. E há também um impedimento. Existem crimes específicos, a exemplo, o crime de desrespeito a superior e alguns outros crimes, um rol taxativo de crimes, que a legislação processual penal ela proíbe que estes delitos, quem incorra nesses delitos, venha a gozar da liberdade provisória. Vamos falar agora um pouco da fundamentação, do fundamento da legislação que lastreia esse assunto agora falado. Nós temos o Código de Processo Penal Militar. Ele é o maior lastreador desse conteúdo de prisões de medidas cautelares. Lá existe a previsão da entrega da nota de culpa, a previsão da impossibilidade, da incomunicabilidade do preso. O Código de Processo Penal Militar, na verdade, ele traz no seu conteúdo a incomunicabilidade do preso por 3 dias, mas isso não foi recepcionado pela Constituição, isso é inconstitucional. Irá trazer também
a possibilidade de o acusado se defender de forma ampla. Nós temos também a Constituição Federal, nós temos também, além da Constituição Federal, os tratados de direitos humanos que o Brasil se obriga. Então, onde o indivíduo não pode ser torturado, onde o indivíduo não pode ser, ele não pode ser forçado a falar algo, né, segundo o princípio do nemo tenetur sidetege, o princípio da não autoincriminação. Então, essa é a fundamentação da legislação para esse conteúdo. E a fundamentação prática, um militar, ele estava com alguns materiais, material bélico na sua mochila, e ele foi abordado por um sargento, pediu para abrir a mochila e ele foi flagranteado, porque ele estava incorrendo em um tipo penal, então ele incorre no flagrante, na modalidade flagrante próprio. Ele estava cometendo o crime ou ainda no local. Excelências, essa foi a minha explanação a respeito do tema prisão, medidas cautelares, liberdade provisória. E quero agradecer a atenção das excelências em estarem aqui me ouvindo por esse tempo que passei falando e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Desde já agradeço, tenham uma excelente tarde.